Olá, E aí, tudo bem? temos mais alguns minutinhos antes, né? Tem. Calor aí? Demais. Por aí tá calor também? Não, tô com o ar ligado. Isso aí. Que hora que é aí? Vamos ver. Acho que é 8:09. Daiane entrou. A hora que der 8h10, você me fala. Que a gente já começa. São 2 minutos. Bom, 2 minutos? E aí, Júnior de Ribeirão, Daiana de Ribeirão, e meus amigos. Olá. Obrigado pela presença de vocês aí, boa noite. Prazer estar com vocês aí. E aí, Ricardo? Beleza, meu troto? Oito e 10, né? Bora lá? Bora. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma live aí, hoje com uma presença especial de uma convidada, né, da área da saúde, Natália Araújo. E o tema da live é como a educação financeira ela pode transformar vidas, tá? Num caso prático, né, onde a pessoa ela ficou boa parte da vida dela sem aplicar conceitos, sem olhar para o dinheiro de uma maneira onde ele poderia, como um aliado, né, sempre como um inimigo que talvez levasse coisas ruins para a vida. E eu acho que é uma situação que não acontece só com uma pessoa, não é mesmo? Quantas pessoas não têm certas crenças que o dinheiro ele não, quem tem dinheiro é somente quem passou a perna em alguém, quem tem dinheiro não traz felicidade, que dinheiro causa muitas guerras. Ele pode, as pessoas, a gente já teve vários exemplos que isso realmente acontece, mas não pelo dinheiro, né? São as pessoas que são responsáveis pelo aquilo que ela constrói durante a vida, né? São as atitudes, comportamentos, decisões que a pessoa toma que faz virar, né, essa situação tão indesejada e gera todas essas crenças limitantes, né? Então, o nosso objetivo é trazer um caso de sucesso, né, onde eu não vou dar spoiler, a Natália vai contar um pouco da vida dela e vocês vão ver que é uma situação que se realmente a pessoa ela quiser mudar, está passando por um problema difícil, pô, nossa, tô perdendo a minha casa, tô com dívidas, tô com o meu carro, com parcelas do carro atrasada, tudo isso são reflexos que você pode arrumar através da educação financeira, tá certo? Então eu resolvi trazer esses casos práticos para vocês terem noção que pessoas normais, quando eles interagem com a educação financeira, começam a ter resultados durante uma escalada, tá
certo? É como se fosse uma escalada de aprendizado mesmo, tá certo? Então vamos lá. Ô, Natália, se apresente aí, por favor. Aí. Quem é você? Quem é a Natália Araújo, profissional da saúde? Olá, pessoal, boa noite. Estou vendo o pessoal entrando, Ribeirão Preto, tem Paraná. Bem-vindos, todo mundo. Para quem não me conhece, tá por via Zé Eduardo, eu sou a Natália, noiva dele, tá? Mas isso a gente fala depois, os detalhes, só para dar uma descontraída. Sou fisioterapeuta de formação, atuante nas áreas de saúde do trabalhador, fisioterapia do trabalho e ergonomia há 10 anos. Então, há 10 anos eu trabalho com prestações de serviços em empresas. Então, eu tenho esse pilar de saúde bem forte, enraizado, junto à prevenção. E diante de todo esse período trabalhando, eu vi várias situações que têm relação direta com dinheiro e depois eu quero comentar melhor sobre isso. Tá certo. Muito obrigado. Natália, você, né, a gente chamou um estudo de caso que você aplicou, né, a conceitos da educação financeira na sua vida e você teve ganhos com isso. Em que momento da sua vida você começou a se interessar por educação financeira? Em que momento? Foi um momento de dor, um momento de oportunidade? Falou, nossa, está dando alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa. Existiu isso ou não? Foi uma questão realmente de consciência, de ver um tema abordado? Como que foi essa situação? Vamos lá. Em toda a minha vida, eu nunca tive contato com educação financeira e nem reconheci esse nome. Fiz faculdade, fiz pós-graduação e nunca tive nada sobre nas matérias. Então, como eu sou uma profissional da saúde, geralmente quem opta por área de saúde, geralmente não se dá bem com contas, com matemática. Inclusive, isso foi uma das estratégias que eu tomei ao escolher a minha graduação. Então, eu fui ter contato com a educação financeira precisamente há 4 anos, que é o tempo que eu estou com meu noivo, que ele é educador financeiro. Um pouco antes disso, ou próximo a disso, eu participei de uma CIPAT aqui numa empresa de Guaíra, onde eles levaram o conceito de educação financeira e foi um tema muito inovador. Isso foi antes da pandemia ou no mesmo ano da pandemia e aquilo me despertou um interesse muito grande. No contato direto com a educação financeira através de você, né, falando sempre, no começo foi muito desafiador. No começo eu era muito resistente. Toda vez que eu e você conversávamos sobre educação financeira, eu ficava totalmente desconfortável. Mas até então não sabia exatamente por quê. Depois eu fui descobrir que é devido a vários traumas e crenças limitantes. São coisas que nós passamos no passado e que geraram situações, conflitos e que quando a gente tem acesso a esse conhecimento, a esse, no caso, a matéria, dinheiro, me gerava muita dor. Eu tinha um pensamento, e acredito que muitos possam ter também, de que, para que juntar dinheiro? Para que a gente morre e não leva para o caixão? Então, literalmente, eu tinha esse pensamento. E aí você, bem paciente, aos poucos, sem cobrança, com o dom da educação financeira, foi me levando aos poucos, me conduzindo, entregando o material, porque você fez a formação em educação financeira e eu participei disso também. E eu me permiti esse novo conhecimento, porque eu também trabalho com educação, né, e saúde, e foi aonde, literalmente, um divisor de águas, assim. Eu me permiti o conhecimento e pude aplicar no meu dia a dia e realmente vi grandes mudanças. E eu queria só deixar claro que muitas pessoas pensam que mudança precisa ser, eu tive acesso à educação financeira, eu ganhava X e um ano depois eu tripliquei. Não é sobre isso, né, Zé?
Isso. Quando então foi uma questão de conscientização de alguma pessoa, né, conversas, tal. Não houve nenhuma uma necessidade, um problema no seu caso. Você não teve um problema financeiro que te guiou à educação financeira. Não necessariamente. Eu era uma Tá? pessoa que vivia com aquele X no perfil, por mais que sou Uhum. prestadora, eu tinha um salário fixo, né? Então, Uhum. antes de eu ter acesso à educação financeira, eu já tinha alguns meios aí de prevenção para não me expor a gasto, por exemplo, uso de cartão de Uhum. crédito. Quando você me Uhum. conheceu, você até estranhou. Ah, você não usa cartão de crédito, por quê? As poucas vezes que eu tive acesso ao crédito, eu não soube usar. Então, Uhum. eu já tinha tentado algumas coisas desde nova e não deram certo. Então, eu Uhum. optei, meu estilo de vida é trabalhar com aquilo que eu tenho de financeiro. Então, eu nunca fui uma pessoa que fui buscar o crédito. Poucos momentos da minha Uhum. vida. Mas ao trabalhar com a educação financeira, no caso, a nível de conhecimento, eu Uhum. fiquei muito chocada, porque eu não me conhecia. Então, eu pude Uhum. ver que eu tinha vários perfis ruins, embora me Uhum. achasse boa até. Né? Conseguia Uhum. pagar minhas contas, às vezes uma atrasava, outra não, mas era fácil o manejo. E quando eu tive acesso ao Uhum. conhecimento, eu vi que eu era um perfil gastador, misturado com descontrolado e aquele desligado, deixa a vida me levar, que inclusive tinha medo de entrar no aplicativo para saber quanto Uhum. eu tinha de saldo. Então, essa era a minha realidade até eu ter acesso à educação financeira. É, só para nós entendermos, tá? Igual, por exemplo, você foi um caso atípico, porque as pessoas elas procuram geralmente quando ela tem um problema, né, tá perdendo algo, ou é pelo amor ou pela dor, né? Ou a pessoa quer investir, ou ela está endividada, ou ela não está conseguindo fazer algo. Então você é uma pessoa um pouco mais consciente pelo que você está contando. Quando você fala de educação financeira, pô, eu implantei educação financeira, consegui. O que que você pode falar de mais material que você levou para sua vida que fez com que você falou assim, ó, esse negócio funciona, esse negócio ele fez diferença, não, e que eu aprendi em pouco tempo. O que você pode falar sobre isso? Bom, a questão da organização financeira. Eu não Uhum, tinha nenhum controle sobre os meus gastos, embora eu já tenha falado que eu trabalhava bem com aquilo que entrava no caixa, mas eu ficava uma semana sem tirar o extrato, sem entrar no aplicativo, e quando eu entrava eu não sabia para onde ia o meu dinheiro. Então eu tentava descobrir aonde eu gastei e não tinha informação. Então, com o acesso, eu passei a uhum, controlar os meus gastos diários. Então, há cerca de 2 anos, eu faço esses dados aí diário, a cada 2 dias. Não deixo passar muito tempo, porque senão você esquece. Hoje todo mundo passa uhum, Pix, débito, né? E então, uhum, assim, esse controle da organização de aonde você gasta, você apontar, e a partir disso uhum, você ter noção da onde vai o seu dinheiro, ter essa clareza, para mim foi o meu ponto-chave, que primeiro foi aquela questão de, ai meu Deus, aonde vai meu dinheiro? Quando o primeiro contato com a educação financeira foi pesado, não foi fácil. uhum, Mas depois que você começa a lidar com isso mês a mês, que você conclui 3 meses apontando os seus gastos, sabendo quais os pilares, eu achava que eu gastava mais dinheiro no pilar alimentação. Ah, eu gasto com uhum, alimentação, porque eu moro sozinho, eu tenho filho pequeno, vai tudo para o meu uhum, filho. E quando eu tive acesso a isso, eu vi que não, que os meus gastos eram pessoais, gastos pessoais, roupas, sapatos, uhum, situações que me levavam ao consumismo. Então, foi essencial para mim essa virada de chave da organização
e a partir disso você consegue ter controle da sua vida, você tem tempo para você se planejar, você consegue ver se naquele mês você passou do limite em algum determinado pilar. Então, esse para mim foi o ponto-chave. Muito bem. Você como profissional da saúde, né, na sua opinião, é claro, qual é a relação que você conseguiu perceber entre saúde e educação financeira? Partindo já um pouco por esse lado, né, você disse que a organização financeira, não, tudo bem, a gente entendeu, mas nos seus atendimentos, o que você, nessa opinião, você começou que é o teu negócio, você começa a se envolver com determinado tema, numa outra área você começa a conectar com alguma coisa. Aconteceu isso com você nos seus atendimentos? Sim. Então, como eu disse, há 2 anos que eu venho praticando a educação financeira e isso, eu sempre falo que o conhecimento ele agrega muito valor ao seu serviço. Todo conhecimento que você se dispõe a aprender, sem julgamento, dane-se o outro, faça você. Então, assim, há 2 anos eu mudei totalmente a minha perspectiva em relação aos meus atendimentos. Então, eu lido muito com queixas de trabalhadores, gestão de atestados. Então, quando nós conversamos com os trabalhadores, de um modo geral, por que você se ausentou do trabalho? Tem alguma relação com dor? Antes eu era muito focada na parte física. Existe um trabalhador com queixa, geralmente ele verbalizava a dor. Só que eu fui percebendo que o pilar financeiro estava muito envolvido com aquela queixa. Então, é muito comum nas empresas, por exemplo, quando cai o pagamento, caiu o salário. Consequentemente, há atestados, por exemplo. De repente, porque aquele trabalhador está esperando aquele salário para poder curtir mais aquele final de semana e acaba passando do limite. Isso acontece muito, daquele dinheiro que era para ser consumido em todo mês, é gasto, né? Naqueles primeiro final de semana acessa ao dinheiro e depois vem as dores de cabeça, vem os sintomas físicos, eu tenho que pagar aluguel, eu não tenho dinheiro. E aí vem as dores, vem dor na coluna, dor no ombro, aí de repente aquele trabalhador pode faltar do trabalho para fazer uma renda extra. Então, assim, eu fui me permitindo entrar e aos poucos, em uma escuta ativa sem julgamento, colhendo essas informações dos trabalhadores. Mas essa dor, qual é a causa raiz dessa dor? É a dor lombar? O que aconteceu? E aí, aos poucos, eles vão falando algumas coisas. Então, assim, eu consegui entender que a maior parte das dores tem uma relação profunda com o pilar financeiro. Entendi. Falando um pouco mais sobre o trabalhador, né? Na sua opinião, você acha que se a pessoa ela tem esse problema financeiro, ela consegue desempenhar 100% suas atividades no trabalho? Não. Antigamente, né, eu falo assim, antigamente, há 10 anos atrás, quando eu iniciava os treinamentos com os trabalhadores, nós falávamos muito sobre, olha, você estando aqui no trabalho, vida pessoal lá fora, não tem como misturar, vamos pensar em produtividade. Eu lembro que eu falava muito sobre isso, que era a tendência no passado. Só que hoje, com a evolução da tecnologia, com a evolução das situações humanas, é impossível você separar a sua vida pessoal com a sua vida do trabalho. Então, hoje, claro, a gente vem observando os dados de modo geral, principalmente linkado à saúde mental, de que há necessidade de investir em relação às empresas também, tanto a educação financeira como meios de saúde mental, porque o trabalhador, quando ele está doente, quando ele está passando por problemas, ele não vai conseguir render bem. E nem sempre nas organizações existem os profissionais capacitados para lidar, para auxiliar nesse processo. Então, no meu pilar saúde, eu conseguia desenvolver em partes um trabalho, mas isso é algo muito complexo que envolve todo o sistema
até a nível governo, né, que nós não vemos nas escolas, a educação financeira. Então, se você tem um problema em casa, você não consegue trabalhar bem. Isso é nítido, é só você se colocar no lugar da outra pessoa, né? E aí, muitas das vezes, o que acontece? Existe um perfil de pessoas, mas não é a nível de julgamento, tá? É uma questão, assim, de processo individual de cada um. As pessoas estão muito acostumadas a serem vítimas. Eu não consigo sair das dívidas por causa do marido, por causa do filho, por causa da família, eu não consigo. Toda vez que eu tento economizar um dinheiro, acontece um imprevisto. E ficar nessa posição de vítima, eu não consigo por causa do outro, isso tem levado as pessoas ao abismo. E eu falo isso com propriedade, porque eu já fiquei nessa posição de vítima, coitadinha, e eu não tive nenhum lucro sendo a coitada. A partir do momento que você se torna autorresponsável pela sua vida, pelas suas ações, como diz o Paulo Vieira, que é um dos brasileiros referências aí em inteligência emocional, você ser autorresponsável de repente, você ter total sentido de que você é o único responsável pela vida que você tem. Se você está num trabalho que você não gosta, isso é um problema seu, não é um problema da empresa. Se está faltando dinheiro na sua casa, isso não é problema do outro, isso é um problema seu. Então, essa autorresponsabilidade é que a gente precisa trabalhar, né? Mas só que para isso as pessoas precisam se predispor, se permitir a esse conhecimento, que no caso nós estamos fazendo aqui, gerando essa oportunidade, né, Zé? Isso mesmo. Eu acho muito importante isso que você falou, só vou fazer um adendo aí à situação do trabalhador. As empresas, elas olhando para esse lado da educação financeira, tendo essa sensibilidade, né, que realmente, como os trabalhadores, eles não tiveram a educação financeira em casa, não aprenderam na escola, e vem esse amaranhado de seduções ao consumo, né, que nós temos no Brasil. As pessoas realmente elas vão trabalhar com a cabeça pensando no financeiro o tempo inteiro. E o grande problema que eu vejo nisso nem é tanta a falta de produtividade, tá? Lógico, é um problema a produtividade, mas assim, o risco que ela se coloca em indo trabalhar não estando 100% envolvida no trabalho. Porque muitas pessoas aí, a gente tem muitas empresas aqui perto da nossa cidade, que são empresas que, se você não tiver 100% focado, você pode morrer. Porque imagina só, né, um motorista canavieiro, está pensando nas dívidas, está ali com a cabeça longe, e está dirigindo um caminhão, pô, isso é muito grave. Pessoa que trabalha na predileta, na parte da produção, que mexem com máquinas, aquele calor, aquela coisa toda, também, a pessoa não está 100% focada, pô, pode acontecer alguma coisa. Então, nós que estamos já envolvidos no assunto, né, a gente conversa bastante sobre isso, a gente vê que é realmente necessário, né, a gente começar a olhar com mais responsabilidade por essa área, né, porque pessoa que tem uma qualidade de vida melhor financeira, ela reclama menos, sabe lidar melhor com o dinheiro, produz mais, né? Então, fica aí um alerta, né? Se alguém aí que é coordenador de empresa, olhar bem para esse lado da educação financeira, e que isso é muito, muito, muito importante a gente trabalhar hoje, já que o governo ainda não iniciou fazer a lição de casa. Eu acho que a autorresponsabilidade, como a Natália disse, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, né, para que a gente tente amenizar essa situação. Bom, falar um pouco de propósito. Você no propósito profissional sobre os pilares da saúde e financeiro. Saúde e educação financeira. Qual que é o seu propósito em relação a essas duas coisas? Saberia me falar? Bom, nós
sempre, naquele processo de trocar figurinha, você do pilar financeiro e eu do pilar saúde, nós estamos tendo acesso a dois fatores muito importantes para a saúde, para a qualidade de vida, para o bem-estar. Como muitos dizem, eu quero uma boa vida, mas o que seria essa boa vida? Então, unir essas duas forças, saúde e financeiro, é fundamental para a gente ter uma construção de um dia melhor amanhã, certo? Eu sempre falo o Certo. seguinte: sem saúde, você que fala muito sobre gerar dinheiro, se você não tem saúde, você não consegue gerar dinheiro. Cai naquele ponto anterior que nós estávamos falando aqui da produtividade, do trabalhador não estar bem. Então, o fato de você estar numa vida automática, eu tenho meu emprego, a minha vida é corrida, 24 horas por dia não supre a minha demanda, viver naquela loucura, aos poucos vai te desgastando. Se você não tem um olhar para a saúde, vai vir a doença. E dessa forma, se você não estiver preparado, você não vai conseguir mais gerar dinheiro. Então, não vai adiantar você investir em educação financeira, porque você não vai ter a matéria. Do contrário, também é a mesma coisa. Você pode ter a saúde de ouro, dar 3 voltas aqui o lago. Na nossa cidade tem um lago muito bonito, né? Que tem uma distância de 3 quilômetros. Você tem muita saúde, mas você não sabe cuidar do seu dinheiro, você não sabe quanto entra na sua conta, você não sabe para onde vai o seu dinheiro, você vive de imprevistos todo mês, toda semana uma novidade, então não tem como. Então é saúde e é o financeiro andando juntos, fazendo parte de um processo aí de uma boa vida. Então, nós temos sim propósitos juntos, porque o que acontece? Como as pessoas estão acostumadas, eu tenho uma dor, eu vou no médico, eu estou com um problema emocional, eu faço uma psicoterapia, eu estou com um problema nos dentes, eu vou ao dentista, nós ficamos com ações muito fragmentadas e falta muito esse olhar integrativo. E esse olhar integrativo, eu não preciso ser uma profissional. Hoje eu me coloco, né, como consultora integrativa, com essa visão 360, mas eu quero dizer para vocês que a necessidade do profissional, seja ele médico, seja ele educador financeiro, administrador, economista, ter o olhar humanizado. As pessoas estão carentes de bons profissionais. Então, de repente, aquela vasta oportunidade de profissionais que só querem o seu dinheiro e não te dão atenção, não quer saber o porquê da sua dor. Se você está, não, vai lá e logo te medica e chama o próximo da fila, é uma realidade que eu não me permito viver. Então, pensando nisso e nas trocas de figurinhas que nós fazemos, você também tem a sua experiência que você vem falando, nós precisamos investir em profissionais humanizados, com empatia, que olhe para o outro sem julgamento e que realmente possa ajudar. Então, acredito que esses propósitos da saúde e financeiro andando juntos é um ótimo caminho aí para o sucesso. Muito bem. Bom, a gente falou bastante, né? Vamos voltar um pouco mais para você, né? A gente quer saber também, falou que você implantou a educação, a organização financeira na tua vida, por meio da educação financeira, foram alguns conceitos, alguma coisa passo a passo, né? Que não foi jogado assim, joga aí, aprende aí, mas foram uns conceitos que se conectam para que você entenda porque você faz aquilo que você faz. E quais foram os ganhos que você teve em cuidar melhor do seu dinheiro? E outra coisa, se você não tivesse tomado providências sobre isso, você imagina como você estaria hoje? Vou responder essa última colocação aí. Eu iria contar com a sorte, com a sorte divina. Talvez estaria bem, talvez estaria pior, né? Eu contaria com a sorte. Não sei. Talvez eu poderia estar na mesma.
com medo de entrar no aplicativo do banco, porque eu sei que aquele dia eu passei 10 vezes o cartão, ai meu Deus, meu dinheiro acabou. Talvez eu estaria nessa situação. Mas, assim, como você tem observado, o meu foco é mais saúde mental, emocional. Eu sou muito focada em comportamentos. Então, os ganhos que eu tive, eu vou me basear nisso, porque eu ainda continuo ruim de número. Você precisa me ajudar melhor nessa parte. Mas, assim, a visão de águia, que é aquela visão, eu ter o controle, há 2 anos, sabendo exatamente o que entra, o que sai, eu saber exatamente. Nós sabemos que, por exemplo, eu demorei, na verdade, 1 ano, né? Vamos pensar em janeiro até dezembro, para entender o meu comportamento ao longo do ano. Por quê? Tem determinadas épocas que você gasta mais ou menos, não é verdade? Tem épocas de aniversário de filho, épocas em que a família inteira resolveu fazer aniversário, faz aniversário naquele mês, tem épocas festivas. Então, isso são impactos atípicos que vão, né, atrapalhar o andamento do seu processo financeiro. Mas esse processo, depois que eu instalei, eu consigo visualizar, por exemplo, eu sei que eu gasto X no pilar lazer, eu sei que eu gasto X na alimentação, na saúde. Pode ser que aconteceu algum imprevisto e eu gastei além do que eu deveria no lazer, por exemplo. E eu estou na metade do mês. Então, qual vai ser meu comportamento nas próximas 2 semanas? Porque meu dinheiro vai acabar. Vai faltar em outro pilar. Pode faltar no pilar alimentação. Então, eu consigo, então, a partir de agora eu não vou mais ter o lazer. Ou então, ao invés de levar meu filho lá em Barretos no shopping, eu vou só ali na sorveteria tomar um sorvete e volto. É ter essa jogada de previsibilidade. Como vai ser minhas 2 últimas semanas, porque eu gastei mais do que deveria. Então, isso foi algo bacana, é uma estratégia que eu faço bastante, porque quando nós somos sozinhos, nós não temos ninguém. A gente consegue ter um controle bacana, mas em uma família que tem marido, a esposa, 2, 3, 4 filhos, de repente esses filhos ficam doentes, todo mundo junto, isso é impacto violento na saúde, na farmácia, né? Então, assim, é claro que para isso, né, você tem toda a metodologia de ensinar a questão da reserva de emergência, que é um fator importante, mas essa visão de águia, para mim, é fundamental, que é ter o controle dos gastos, saber ter essa jogada de mudanças. A questão do autoconhecimento é uma grande oportunidade de você se conhecer, principalmente em situações de consumismo. Por exemplo, eu estive no dia 8, Dia das Mulheres, em um retiro só de mulheres, e lá tinha, logo que eu cheguei, tinha uma bancada vendendo roupas femininas, vestidos maravilhosos. E aí eu fiquei analisando o comportamento das mulheres, no caso. Eu cheguei, claro que eu fui lá ver, mas não era uma necessidade para mim comprar um vestido naquele momento. Só que eu fiquei observando o comportamento das mulheres. E boa parte das mulheres nem conheceu o lugar, não fez amizade, já foi logo provando o vestido e foi comprando. Então, esse consumismo em excesso, muitas vezes, é para sanar alguma dor. Então, esse processo de você parar. Eu gostei de uma roupa, eu gostei de um sapato, eu realmente estou precisando daquilo? Você, de repente, no banheiro, tomar uma água, respirar fundo, dar uma volta e voltar. Não, se realmente for importante você ter, você vai comprar, só que você vai comprar consciente. Diferente de você ir por impulso, às vezes está estressado porque brigou com o chefe, está brigado com o marido. Então, essa ferramenta de autoconhecimento é importante. E a questão do planejamento, que é a questão de você... eu sei para onde vai meu dinheiro em todos os pilares, eu quero fazer uma viagem final de ano, eu vou começar a poupar um dinheiro todo mês para eu conseguir ter esse dinheiro final, né, do ano, para poder viajar. Ou, que é o caso que você ensina, da reserva de emergência. De repente, você pode dispor de R$10 por mês para fazer essa reserva.
Às vezes você pode dar R$ 50, R$ 100, 500, aí vai depender da realidade de cada uma. Então, todo mês você tirar uma parte para você fazer reserva, independente do valor, é importante isso. E mais do que isso, é você pôr aquele dinheiro lá e esquecer que ele existe. Porque no começo eu fui tentando aprender isso, eu colocava o dinheiro, mas esse dinheiro era sempre necessário, eu ia lá e pegava de volta. E assim foi um processo, acho que foram uns 4 meses eu com esse comportamento, porque eu colocava o dinheiro lá de reserva, mas eu ficava lembrando dele o tempo todo. E aí, na primeira oportunidade, eu ia lá e resgatava. Então, hoje eu já quebrei esse padrão, graças a Deus. Muito bem. Bom, vocês podem ver, né, que a Natália é um exemplo claro que ela implantou a organização financeira dentro da vida dela. E é importante falar que cada pessoa ela tem um tempo de maturação, né, um tempo de aprendizagem. A Natália ela conseguiu colocar as contas dela da forma que ela desejou em torno de 1 ano. Né? Então, às vezes a pessoa ela começa a trabalhar com isso, ela acha que do dia para a noite, porque nós já temos essa consciência do iFood, né? Da conveniência, né? Da facilidade. A hora que chega a parte de você se sacrificar para conseguir alguma coisa maior, você se esbarra na questão da constância, que é muito importante você tentar manter os mesmos comportamentos, que a hora que começa a dar resultado, você muda a sua forma de pensar. Né? Então, isso que ela falou é muito importante, principalmente de começar a definir prioridades, as estratégias dela que tem a meta lá de gastar em determinado pilar, ou ela muda o pilar, né? ela realoca valores, ela diminui um valor na alimentação para fazer outra coisa. Isso é uma estratégia dela que ela achou importante. Não existe certo ou errado. Cada pessoa ela vai pegar os conceitos e implantar na vida dela da melhor forma. Tá? Porque eu sempre falo, educação financeira ele não tem a ver com números. Tá? É a vida das pessoas que estão ali. Os números, eles são somente uma forma de metrificar, né, de quantificar os nossos comportamentos. Então, isso é muito importante a gente começar a olhar. Não é olhar para o número, não é olhar para a pessoa, né, olhar e entender o que a pessoa está precisando para pegar na mão dela e levar ela da melhor forma a um lugar que esteja bom para ela. Tá? Não é todo mundo que quer a mesma coisa. Eu quero uma coisa, a Natália quer outra, provavelmente alguma outra pessoa aí tem outras prioridades. Mas a coisa mais importante é a pessoa identificar quais são. Tá? Você ficar sem saber quais são seus sonhos, quais são as suas prioridades, é um risco muito grande. Esse risco ele se torna muito, se você não se olhar o mais apto para isso, que a vida vai passando e você vai vivendo realidades de outras pessoas, realidades que talvez não é aquilo que você estava realmente querendo, não é mesmo? Então, olhando para isso, né, esse sucesso, mas até a Natália brincou, né, o Zé é meu noivo, né, não, mas ela não brincou não, é verdade mesmo. Porque pode parecer que seja uma coisa fácil, né? Você levar alguma coisa de bom para alguém próximo. E vocês, acho que não sei se vocês já tiveram exemplos assim, principalmente aquele ditado, né? Ferreiro, espeto de pau, como é um trem assim, né? Que a pessoa ela tem uma determinada profissão, não é mesmo? Só que a casa dela é totalmente aquém daquilo que ela faz para as outras pessoas. E no nosso caso, né, nós até quebramos isso, né, que é uma questão onde eu consegui passar alguma coisa de bom, né, para você, de uma maneira que você conseguiu assimilar do seu jeito, né, sem a gente ter um estresse muito
grande e você, a partir do momento, eu não quero saber de educação financeira porque você está me ensinando de uma forma que eu não quero saber mais. Então, graças a Deus, né, a gente está caminhando nessa escalada. Parabéns para você por ter iniciado isso. Então, qual que é o propósito nosso, né? O meu propósito como educador, a Natália na área da saúde, nessa live, nós estamos desenvolvendo um produto, tá certo? De organização financeira, prático, que nós vamos trabalhar nos próximos dias, onde a pessoa que adquirir, ela vai ter 15 dias de desafios práticos, onde cada dia ela vai conseguir fazer o que a Natália fez. De uma maneira lógica, de uma maneira que ela vai conseguir conectar uma ação na outra, entender por que ela está fazendo aquela realidade, por que ela está fazendo aquela ação, e vai chegar no final dos 15 dias ela ter a vida dela organizada. Por que a organização financeira é importante? Organização financeira é o meio da situação. Sem organização financeira, você não consegue sair das dívidas. Tá? Por que você não consegue? Você não sabe para onde seu dinheiro está indo, você não sabe a capacidade de pagamento que você pode assumir no próximo mês. A organização financeira não serve para você investir. A Natália começou a fazer reserva de emergência, de tranquilidade. Eu não gosto desse nome, de reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva de tranquilidade, onde, se caso algum imprevisto aconteça, ela consegue resolver de uma maneira menos estressante. É para isso que serve uma reserva. E imprevisto acontece o tempo inteiro. Tá? O carro estrava, o chuveiro queima, o filho tem uma festa de aniversário que não estava planejada. Não é só imprevisto ruim não, viu, gente? Imprevisto bom acontece também. Você é chamado para ser padrinho de casamento, né, e não está esperando, aí você fica sem jeito, também é considerado um imprevisto. Então, tudo isso, esse estudo prático, esse caso, né, é muito bom a gente trazer coisas normais de pessoas normais, que a gente mesmo falando como educador, as pessoas acham que é conversa para boi dormir. Mas eu falando como o transmissor de informação, eu posso falar que ela teve um ganho muito grande. Ela teve o resultado para ela, talvez na visão dela, está em desenvolvimento, mas para mim, que acompanhei desde o início, foi muito grandioso. Principalmente porque existe uma certa teimosia, né, resistência de alguma coisa e crença, né? As crenças que a gente adquire durante a vida, elas são muito difíceis de serem quebradas, principalmente porque a gente adquire isso na infância, né? Então, tudo que vem da infância você tem mais dificuldade de ser contornado, né? Porque ele já está enraizado nos nossos sentimentos, nas nossas ações. Tá certo? Então... Zé, Oi? Quero falar um pouco. Pode falar. E assim, quando falamos em crença, se tratando da educação financeira, eu era uma pessoa que sempre ouvi do meu pai que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, pai, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então eu levei isso para minha vida. E meu pai tinha dinheiro, só que era uma forma dele demonstrar que não tinha, acabou o diálogo. Então hoje nós, com as nossas crianças, nós devemos cuidar dessa verbalização. Eu sempre, às vezes, meu filho me pede, porque criança pede tudo a todo momento, né? E às vezes eu esqueço, falo, mamãe não tem dinheiro. Aí eu, opa, volta, porque eu passei por isso. Meu pai sempre foi muito bom pra gente, mas ele sempre falou, então a vida toda eu não tenho dinheiro. Então, assim, quando o dinheiro ele veio pra minha vida, logo no início, eu trabalhei só depois de formada, né, praticamente, eu queria fazer tudo com o dinheiro, né? Então, assim, a forma que nós estamos cuidando das nossas crianças, as crianças precisam saber que existe uma regra, que a criança não pode ter tudo. E se você ficar falando para a tua criança que não tem dinheiro, que é só gasto, ela provavelmente vai ser mais uma
criança que vai se desenvolver e ser um adulto problemático com dinheiro. Então a gente deve cuidar disso também, que são as crenças. Tá certo. Bom, pessoal, eu quero agradecer, né, a presença de todos, principalmente aí, né, da Natália ter arrumado um tempo para participar, contribuir, né? Não é fácil você vir em rede, contar da vida, porque dinheiro realmente mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa sensibilidade, né? Traz, assim, independente se eu e ela nós temos um vínculo amoroso, nós somos noivos, isso daí não tem, quando fala, né, de você se abrir, né, levar o seu íntimo para outras pessoas, né, com o intuito realmente de estimular, né, e falar que aquilo é importante, que a sua vida está dessa forma, mas você pode dar um jeito, né, você pode virar a página, você pode dar o primeiro passo, né, e esse primeiro passo você vai ter essa condição, tá, em relação a isso que nós estamos conversando, a ter um produto que você consiga organizar financeiramente. Para quê? Para você, às vezes, de repente você quer trocar de carro, reformar a tua casa, fazer aquela viagem que realmente, igual a Natália deu o exemplo, eu comecei a economizar, eu poderia utilizar para estar na viagem, para me pagar a viagem do meu filho, ou para ir para a casa dos meus pais que moram na praia. Então, tudo isso é possível, tá? E a gente deixa aqui o convite, né, para que vocês tenham a oportunidade, caso queiram, de participar desse projeto que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Falar alguma coisa? Então, fiquem atentos aí, que vai chegar a data, né, do evento aí, da promoção certinho. E não fiquem acanhados. Eu tive retorno de pessoas, né, que eu já venho comunicando para as pessoas que vai ser lançado esse projeto. E as pessoas têm muita vergonha, as pessoas têm medo, né, de expor alguma coisa. Ficam com vergonha, porque de repente, toda a vida eu trabalhei, dependi daquele salário, então eu nunca passei um perrengue, mas ao mesmo tempo, eu sei que se eu gastei muito esse mês, o próximo mês vai entrar dinheiro e eu vou me virar. Então, assim, não é saudável mentalmente você viver uma vida assim, pensando, tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser hoje, que mês que vem tem um salário de novo. Essa vida desenfreada, sem controle, não é o certo de se fazer. E assim, você vem com esse projeto que vai ser super acessível, né? Então aproveitem essa oportunidade vocês para entrar para esse time aí de educador financeiro, né? Na verdade, vocês vão aprender a organizar as finanças de vocês, que vai ser sucesso. Beleza, pessoal? Isso muito bem que ela falou. Não, se precisar de tirar dúvidas, né? Igual a gente sempre conhece alguém que talvez está passando por um momento, pede para nos seguir. É importante. A Natália, ela tem consciência, ela já conhece o produto. Então, se a pessoa é mulher, se sentir mais à vontade de falar com ela está sabendo como que funciona. E eu acho, né, super pode tirar, ou se ela não souber, ela vem tirar dúvida, eu passo. Então, nós temos dois canais, né, tanto o meu, né, José Eduardo, lá, Zé Paterra, educador financeiro, e dela, que a gente sabe que, igual ela falou, né, às vezes a mulher, ela se sente mais à vontade conversando com outra mulher, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E o nosso objetivo é realmente levar um valor, um conhecimento que a pessoa ela consiga aplicar ao longo, e esse pontapé inicial vai servir para outras escaladas na vida dela, porque dinheiro a gente tem contato, né, desde o início, né, até o final das nossas vidas. Então, é aprendizado o tempo inteiro. Tá certo, pessoal? Bom, quero agradecer novamente a todos. Obrigado, né, pelo pessoal que nos acompanhou. A gente fica muito feliz. Teremos outros encontros aí. Espero que a Natália possa participar novas vezes aí, outras vezes aqui comigo. E é isso aí. Obrigada, Tá bom, pessoal? pessoal de Ribeirão, Tarso, um beijo.
Valeu, Até pessoal. mais. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.